Direto da redação. Aqui sobre a necessidade das pessoas em controlarem mais a alimentação, as pessoas buscarem uma atividade física cotidiana para manter-se saudável, para manter a saúde em dia. Mas ontem vem uma pesquisa, um levantamento que reforça essa necessidade. É o que você vai conferir agora na reportagem que a gente vai exibir aqui, esse bloco. É um levantamento em que demonstrando que 6 em cada 10 brasileiros eles estão com excesso de peso. Esses dados foram pesquisados ao longo de 20 anos, ao longo de 2 décadas, e foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Você vai conferir os detalhes agora na reportagem de Flávia Grossi. Esses dados eles foram mapeados ao longo dos últimos 20 anos pelo Ministério da Saúde e divulgados agora há pouco pelo ministro Alexandre Padilha aqui no Supercentro Carioca de Vacinação, que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Um dado que chama bastante atenção é o aumento de excesso de peso em brasileiros adultos, um aumento aí de 20 pontos percentuais entre os anos de 2006 e 2024. Durante esse período, o diagnóstico de diabetes mais que dobrou na população adulta e o diagnóstico de hipertensão subiu de 22,6% para 29,7%. Um dado positivo foi a redução do consumo de refrigerantes e também de sucos artificiais, o que, segundo o ministro, pode ter aí uma relação com a política de alimentação nas escolas. Pela primeira vez, esse levantamento mostrou aí a qualidade do sono dos brasileiros. 2 em cada 10 adultos dormem menos de 6 horas por noite e 3 em cada 10 têm pelo menos um sintoma da insônia. Para melhorar a qualidade de vida e incentivar hábitos saudáveis, o governo federal lançou a estratégia Viva Mais Brasil, que vai investir aí 300 milhões de reais em 2026 em diversas ações voltadas para a promoção da alimentação saudável, para a promoção das atividades físicas e a prevenção das doenças crônicas. 30 minutos que você faz de atividade física por dia, que seja uma caminhada, que seja uma esteira, que seja uma bicicleta ergométrica, faz toda a diferença. Se você puder fazer 1 hora de atividade física acompanhado por um profissional, melhor ainda. Se não, vai para uma academia, vai lá, tem o profissional, ele passa para você lá uma série de exercícios, sendo monitorado por instrutores, obviamente, e você também vai assim, sentir toda a diferença. Agora, paralelamente à alimentação. A alimentação representa 90% no processo de emagrecimento. A importância, 90%. E os demais é atividade física, para você ter uma boa atividade física, um bom condicionamento físico. E você tem que ter uma alimentação que regularize seu intestino, que regularize todo o funcionamento do seu organismo. Isso aí tem que ser acompanhado por um profissional, tem que ter um nutricionista. O essencial, é bom que se tenha um nutricionista que faça essa orientação. Porque do contrário você não vai ter uma recuperação, vai ficar acima do peso. E é muito importante que a gente faça esse alerta aqui com relação a essa quantidade de pessoas que estão com excesso de peso. Chame a atenção para um outro dado, que é a hipertensão arterial, que vem agora na reportagem a seguir, que você vai conferir. Que esse dado em que 6 em cada 10 brasileiros estão acima do peso, vem adicionado de uma outra informação que também serve de alerta. Quase 30% da população brasileira está hipertensa, está com hipertensão arterial. E esses casos de diabetes mais que dobraram também em 18 anos. Olha só, quase 30% da população é hipertensa e os casos de diabetes, eles dobraram em 18 anos. E esses números, eu vou dar aqui a referência, são de uma pesquisa do Vigitel 2025, Vigitel 2025, que é um monitoramento do Ministério da Saúde e acende um alerta também para a saúde pública brasileira. E essa questão da hipertensão, ela está na ordem do dia porque a gente tem várias experiências de pessoas que estão acamadas
ou porque negligenciaram a questão da hipertensão arterial, ou que foram surpreendidas que não fizeram diagnósticos, ou ainda assim que fizessem tratamentos, foram surpreendidas por uma elevação abrupta de pressão, e essas pessoas hoje estão acamadas. Eu falo isso aqui porque eu tenho aqui, a gente tem um amigo, sempre participa aqui conosco, que é o Fernando Guimarães. Ele é de Marataízes, no Espírito Santo, e a esposa dele, ele sempre fala o nome dela, a Idalina, sempre fala aqui o nome dela, ele, aqui no programa, comigo, né, conversando pessoalmente. No programa ele nunca falou, mas sempre conversa comigo. Ela é uma pessoa que ajudava muito ele, uma pessoa que tem uma importância muito grande profissionalmente, porque ela é uma companheira dele, ela ajudava ele profissionalmente nas atividades profissionais dele. Mas a esposa do Fernando, ela foi acometida por um quadro de hipertensão, provavelmente um AVC, e ela hoje é uma pessoa acamada. Ela tem, assim, parte dos movimentos dela que foram comprometidos, ou totalmente movimento, ela não fala. E ele vive uma luta cotidiana com ela, acompanhando diuturnamente, levando para tratamento médico, porque ficou em função, provavelmente, de um quadro de hipertensão arterial. Então essa é uma doença silenciosa que precisa ser muito monitorada. As pessoas precisam fazer o exame cotidianamente, monitorar, porque às vezes tem gente que tem quadro de hipertensão e nem sabe que tem. Então a hipertensão ela pode levar a um infarto, ela pode levar a um AVC, ela pode levar a uma série de situações que comprometem ou o movimento vitais do paciente ou pode até matar um paciente. E você vai conferir agora esse quadro, esse levantamento, porque ele é para ser observado de perto, na reportagem de Priscila Terezo. Cresceu o número de brasileiros com diabetes e hipertensão arterial nos últimos 18 anos. Os casos de diabetes saltaram de 5,5% em 2006 para quase 13% em 2024, enquanto a hipertensão passou de 22,6% da população em 2006 para quase 30% em 2024. Os índices de obesidade e excesso de peso também aumentaram. Em 2024, eram 62,6% da população adulta com excesso de peso, enquanto em 2006 eram 42,6%. Já a prevalência da obesidade passou de 11,8% em 2006 para 25,7% em 2024. Essas informações fazem parte do Vigitel 2025, pesquisa que monitora a situação de saúde da população brasileira a respeito dos principais fatores de risco e proteção para as doenças crônicas não transmissíveis e foram divulgadas nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. Pela primeira vez, o levantamento traz detalhes sobre o sono e a insônia dos brasileiros. Em 2024, cerca de 20% dos adultos disseram dormir menos de 6 horas por noite e quase 32% têm ao menos um dos sintomas de insônia. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou que esse indicador é um alerta para o desenvolvimento de outras doenças. Por que isso preocupa? Porque o sono, poucas horas de sono, ou um sono sem qualidade, tem relação direta com ganho de peso, com obesidade, pode ter relação direta com piora de doenças crônicas, como hipertensão, próprio diabetes, dificuldade do controle, e pode ter relação também com o tema da saúde mental. Para transformar o cenário atual, o Ministério da Saúde lançou a estratégia Viva Mais Brasil. O objetivo é ser uma mobilização nacional voltada à promoção da saúde, prevenção de doenças crônicas e melhoria da qualidade de vida. Vão ser investidos 340 milhões de reais em políticas de promoção da atividade física. O destaque é a retomada da Academia da Saúde, que vai receber 40 milhões de reais ainda este ano. O ministro Alexandre Padilha afirmou que essa iniciativa já comprovou resultados positivos. A gente conseguiu comprovar cientificamente que a Academia da Saúde, colocar um espaço de equipamento com um profissional orientando, ligado às unidades básicas de saúde, chegou a essa situação de as pessoas pararem ou reduzir o seu uso de medicação de diabetes e hipertenso, também de medicamentos ansiolíticos, de antidepressivos, as pessoas ou param ou reduzem a sua utilização porque o convívio social, a atividade física, o que faz bem para
para a nossa saúde. O Viva Mais Brasil conta com 10 compromissos para viver mais e melhor. Mais movimento e vida ativa, mais alimentação saudável, menos tabaco e álcool, mais saúde nas escolas, menos doenças crônicas, mais vacinação em todo o Brasil, mais protagonismo e autonomia, mais saúde digital, mais cultura da paz e menos violências e mais práticas integrativas e complementares. Com reportagem de Priscila Terezo, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.